dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está sintonizado neste link aqui de cima, nosso canal do YouTube. Está começando a primeira edição do IM Bola e com vocês para falar sobre os diversos assuntos esportivos da semana, do mês e do ano. Estou aqui com meu amigo Gabriel Viana. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Humberto. Então vamos falar aqui de Champions League. Está chegando às semifinais, Real Madrid e Juventus. E para falar sobre a grande final do próximo domingo do Campeonato Carioca, nosso comentarista Guilherme Said. Saudações, Humberto. Vamos falar aqui da vitória do Botafogo em cima do medíocre time do Vasco. Lixo. O lateral esquerdo péssimo e que o lance deu 12-0 no jogador a jogador. Começamos cedo as cornetadas. Papai Joel botou 7-4 pro Vasco. Mas... Pois é. E falando da Libertadores da América, nosso grande comentarista Tony Espósito, o hater da sua internet. Fala, o Guilherme começou as cornetadas. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera. Mas de cornetada eu entendo, e a gente vai falar do péssimo futebol sul-americano e como é que andam os brasileiros aí nessa nova jornada por mais um título da nossa orelhuda aqui. Então comece você, meu querido amigo Tony Espósito. O que você achou do chaveamento das oitavas da nossa Libertadores da América, dos confrontos brasileiros? Apenas 3 dos times brasileiros que se classificaram vão avançar às quartas de final, no máximo. 2 são garantidos, no máximo 3. O que você achou do chaveamento? Humberto, amigos da mesa, do Não sofá. tem mesa. Do sofá, amigos é uma brincadeira. Eu particularmente, eu sempre gostei da Libertadores. De uns tempos para cá, veio se tornando um campeonato horroroso, tecnicamente. Começamos cedo as cornetadas, mas é um campeonato muito fraco, eu tenho visto isso, já não é de hoje. Os brasileiros vencem, mas não convencem, isso é um grande retrato de como está o futebol brasileiro hoje. Eu vejo Corinthians ainda, apesar dos pesares, eliminação precoce no torneio estadual, enfim, ainda é o melhor time do Brasil no papel, manteve a base, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, bom jogador de um plantel, tem elenco, mas eu vejo o Galo, principalmente depois da classificação heróica com o gol do Rafael Carioca, que jogou pelo Vasco há um tempo atrás, brilhantemente, eu vejo o Galo jogando um futebol melhor. Futebol. Vocês não gostam do Rafael Carioca, tem que respeitar o Rafael Carioca, que foi lá e representou, fez o gol da vitória. O Galo convenceu pela primeira vez, o papel se classificou jogando um verdadeiro futebol. Fora isso, fracos, muito fracos. Não aconselho vocês a acompanhar a Libertadores se preferirem futebol vistoso, futebol moleque, aquela coisa que eles não vão encontrar na Libertadores. Times, futebol paraguaio no lixo, não tem um representante. Futebol argentino tá lá com aqueles mesmos de sempre, nada muito novo, e de olho no Galo, que acho que passa e passa bem. Você falou que o futebol brasileiro é medíocre. O fato do Corinthians até a quarta rodada estar invicto com 100% de aproveitamento, brigando ali com o Boca Juniors pela melhor campanha entre os 16 classificados, você acha que ele não convenceu nesses 4 primeiros jogos? Não convenceu, Humberto. Eu vou dizer por quê. O time do Corinthians é um time que já não é de hoje, é para ganhar de 1-0, né? Defesa muito sólida, bom trabalho do Tite também, repôs bem as peças que saíram. E, enfim, o time tem um sistema tático muito bem definido, muitos carregadores de piano. Eu diria que todo time tem sua qualidade técnica, mas também volta e se recompõe muito rápido na defesa, sai muito bem para o contra-ataque, mas é um futebol muito pragmático. Na minha opinião, o Galo tem peças mais interessantes para continuar nessa Libertadores. O time que ganhou de 1-0, passou com uma goleada no primeiro jogo da sua campanha na pré-Libertadores, depois goleou esse time do Corinthians não é aquele Corinthians, ganhou com facilidade do São Paulo no clássico, no primeiro jogo da fase de grupo. Muito superior ofensivamente. Eu acho que isso está com uma certa implicância. Não é implicância não, eu até gosto. Disse anteriormente que o time do Corinthians é no papel o melhor do Brasil. E acho que tem de tudo para ganhar de braçada o Campeonato Brasileiro. Cruzeiro ainda arrumando as peças,
tem um time, mas provavelmente virão reforços, então o Corinthians sai na frente no Brasileiro, com certeza. Mas um campeonato como a Libertadores, você tem que ganhar na raça, mas tem que atacar mais, tem que fazer o dever de casa e atacar com qualidade. O Corinthians consegue chegar muito bem, mas é aquele time que ainda tem dificuldades em mostrar o futebol, o potencial que tem, é isso. Você está comparando esse time com o Corinthians, campeão do mundo. Para mim não tem a menor diferença, né? É a mesma mentalidade. O Corinthians continua sendo o time pragmático que sempre foi. Os jogos estão aí para provar. Exatamente. Quando foi que o Corinthians fez um grande jogo nessa Libertadores? Esculachou o São Paulo no primeiro jogo, esculachou o Danúbio. Tudo bem, o do Danúbio eu colocaria. Esculachou o São Lourenço também, no primeiro jogo. Não, também não concordo. O São Paulo é um time que, não vou nem entrar no mérito, é um time que no papel é um e na prática é outro, joga mal há muito tempo. Há muito tempo não, fechou o ano passado como vice-líder do Brasileiro. Mas há muito tempo que eu digo, né? Virou, 2015 está aí. Pois né? que foi um dos primeiros jogos da temporada, então como é que é muito tempo? Muito tempo que eu digo, desde o início do ano, para mim, meses, foi não conseguiu se acertar. Não, mas eu tô falando tanto no estadual, naquele torneio horroroso lá que fizeram com o Vasco, Flamengo, jogou mal também, quase perdeu porque o time do Vasco terrível, tá? Tudo bem, mas você tá com essa opinião baseada no quê? O time de São Paulo fez um jogo bom nessa temporada, fora esse do Corinthians, que precisava desesperadamente da vitória? Eu não vi. Fez esse jogo bom. Sim, como o Galo também fez. Mas não é porque o São Paulo não jogou bem que o Corinthians tem que ter sido pragmático. Não, mas eu não tá disse que foi. Você disse que esculachou o São Paulo. Sem contar que essa última partida teve uma forte influência da arbitragem com 2 expulsões. Mas isso eu não vi favorecimento. Foi e o Corinthians não precisou fazer o resultado porque o adversário dele ele cairia muito bem nas oitavas de final. Não, tudo bem. A gente está discutindo aqui simplesmente se o Corinthians está jogando aquilo que poderia estar jogando, não está. Mas no Brasileiro eu acredito que com certeza vai fazer um grande campeonato. E Guilherme, o nosso comentarista Antônio, falou que os times argentinos são essas coisas aí, não tem nenhuma novidade. E por acaso o Boca Juniors surge aí quebrando recorde de melhor campanha da história da fase de grupos, enfrenta agora o River Plate, seu maior rival nas oitavas. Você acha que vai ser eliminado? Você acha, por favor, você acha que passando desse superclássico o Boca surge como um dos favoritos ao título? Não, se já não é neste momento? Cara, eu não acompanho a Libertadores, todo respeito. Não gosto. Não gosto. É um campeonato feio. Sim, sem dúvida, um campeonato feio. Horroroso. Jogo feio, jogo muito truncado, não gosto. E River Plate vai passar. E o Boca, pra mim, pela na de braçada na primeira fase, não é nenhuma. Por isso que eu disse que não há nenhuma novidade. Boca já fez isso em outras oportunidades, já montou equipes mais competitivas do que essa e teve um bom rendimento. Acho que o trabalho do Boca tem que ser esse mesmo, sobressair no futebol sul-americano. É o mínimo que o torcedor espera. Mesmo depois de 3 anos sem comparecer no torneio, ele voltar desta forma não gera nenhuma surpresa? É uma camisa que pesa, né, Alberto? O Boca é um time realmente que tem que dar para a torcida isso. Passou por um mau momento, sim, mas ainda continua sendo Boca. A Bombonera continua sendo um grande estádio e eu acho que tem grandes chances de passar pelas oitavas em cima do River, seu maior rival. E acredito que vai ser um dos melhores jogos do ano. Agora a Libertadores vai começar a ficar mais interessante. Vamos agora então falar da nossa grande semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Muito gosto. Estamos os jogos começando na próxima terça-feira, terça e quarta-feira da próxima semana, jogos de ida das semifinais. E na outra semana, dias 12 e 13, os jogos de volta, que definirão quais serão os finalistas da final de 2015 em Berlim. Você aponta alguma surpresa nessas semifinais? Bem, nesse momento que as crianças saíram da sala e ficaram só os adultos, né, Rafael? Agora vamos ver quem tem garrafas para vender. Exatamente, separaram os homens dos meninos, mas vemos aí dos 4, a Juventus vem como o Azarão, Franco Azarão, jogando, mas vamos levar o Caneco. E por fora aí
Mas o Barcelona e o Bayern, eu acho que, na minha opinião, são os favoritos. Passando, tem um confronto mais difícil, até porque eles se enfrentam. Mas passando, as chances de serem campeões são muito grandes, porque o tridente ofensivo do Barcelona vem num momento espetacular, absurdo, e o time do Bayern é muito forte, mas vem capenga aí, ó, vem com o departamento médico jogando em campo. Sim. Os médicos tiveram que entrar em campo, porque os jogadores acabaram. E Foi igual o Botafogo. e é isso aí. Você acredita que houve um mau planejamento no rodízio de jogadores? Eles foram sobrecarregados durante a temporada? Haja vista que a Alemanha é atual campeão, os jogadores tiveram uma jornada anterior bastante desgastante? Pode ser, porque se você olhar a Alemanha campeã, você vê que a outra base da seleção alemã, o Borussia, também veio capenga durante toda a temporada, mas eu acho que não é isso. É porque o Pep Guardiola gosta de trabalhar com elencos reduzidos e a rotatividade do plantel fica menor. Ele aí, para dar descanso aos jogadores, ele exige ter um futebol de muita intensidade e isso acaba levando a uma indisciplinação. Isso é erro do Guardiola. Quanto a outra semifinal, meu amigo Tony, entre Real Madrid e a Juve, né? Exatamente. Eu gostei bastante do comentário do Gabriel, porque ele falou que Bayern e Barcelona vai ser um confronto bastante difícil. Eu considero que sim, porque o outro vai ser bastante fácil. Eu acho que o Real passa com extrema facilidade. Ele já está baiano. Mas agora é aquilo que nós estávamos conversando em off. A Juventus vem muito forte, muito mais forte do que em ocasiões anteriores. E o Real não vem tão bem quanto na temporada passada. Eu acho que a hora da Juventus vencer o Real Madrid é agora. Acho que não acontece. Não acontece. Acho que o Real Madrid tem um time mais organizado, o Real Madrid é fortíssimo em casa e tem, enfim, um plantel melhor, não tem um banco tão qualificado quanto a Juventus, mas ainda assim os 11 iniciais dão baile e se alguém vai passar nesse confronto, eu aposto no Real Madrid, mas vejo que a Juventus tem sim, como fez o Porto, com condições de fazer um resultado bastante interessante em casa, para poder defender fora. Eu discordo dessa melhor organização do Real Madrid, eu acho até a Juventus melhor organizada, o Real Madrid com melhores valores individuais. Sim, O Real Madrid é melhor. E o banco da Juventus é muito fraquinho, o banco da Juventus... O Real também, né? Não, mas contando que o nível do Real está um pouco mais alto. Está um pouco mais acima, mais alto. Então a discrepância entre o titular e o banco mas o fica mais evidente. Exatamente. Essa é a diferença. Reserva tem um menino estourado. Esse não joga nem Estourado. aqui, ó. Não joga nem no Flamengo. Você esqueceu que... Márcio Araújo é titular absoluto. Você esquece do banco do Real Madrid que tem Nacho, Gessé e Khedira desacreditado. O Khedira é campeão mundial, né? Campeão mundial que está na Titular. pior fase da carreira, depois Copa. Campeão mundial. Pós-Copa. Titular. E ainda tem a Arbeloa. E também, não sei. Vamos ver. Os dois Você times... tem alguma novidade, alguma surpresa? Esperamos menino Paul Pogba. Sim, Senão... Eu quero Paul Pogba em campo. A vaca Inclusive, tende a ir pro brejo. você falou muito bem do tridente do Barcelona, mas eu também acredito que Carlitos Tevez e Álvaro Morata vão dar um pouco de trabalho para o Real Madrid. Principalmente aquela zaga com Pepe, eu acredito bastante que violenta. não, porque Arturo Vidal não vem em bom momento. É um rapaz que faz a ligação do meio ataque. Paul Pogba provavelmente não jogará. É um problema. André Pirlo vem de lesão. E o time vem mais ou menos. O Real não tem... Carlitos Tevez parece cada vez mais pensando no seu Boca do que na própria Juventus. Tem visto o último gol que ele fez aí e comemorou pentelhando os milionários. O Real não tem seu principal motorzinho, o Luka Modric, Isso é que é um grande desfalque, porque temos aí Isco reclamando nas coletivas, que só joga quando ele se machuca, está descontente com a situação. No ataque, Benzema é dúvida. Vem jogando o menino Chicharito, não gosto desse jogador, não confio no futebol dele, mas tem lá feito seus golzinhos. Aí classificou o Real Madrid Classificou o Real Madrid, a jogada do menino genial Ramos Rodrigues com um passe do Cristiano Ronaldo, mas ele está lá para fazer o papel dele, bota a bola na rede.
disparado o melhor campo naquela partida. Sim, mas vem de sucessivas oportunidades mal aproveitadas, né? Então, não vou nem entrar nesse Sem mérito. contar que os garotos galácticos são nossos fregueses, né? De 4 confrontos, ganhamos 3. Sim, não, eu estou dizendo, a Juventus nessa temporada tem chance sim de se passar. Não acredito que seja possível, pelos valores individuais que o Guilherme falou, por outros fatores, fator casa, mas acho que no estádio do Juventus tem chance de fazer um bom resultado e dificultar a vida para o Real no Bernabéu. E Guilherme, você acredita que o fato da Juventus já ter encaminhado praticamente seu título nacional e o Real Madrid está disputando ponto a ponto com o Barcelona ainda nessa reta final da Liga das Estrelas pode equilibrar esse confronto? A Juventus pode poupar os jogadores no Campeonato Nacional? Sim, já pra- tem uma pra certa esse confronto, tranquilidade pelo Nacional. Enquanto o Real Madrid tem que disputar as duas competições, você acha que isso pode equilibrar o duelo? Pode, porque o time do Real Madrid pode vir mais cansado, né? Apesar de ter jogadores bem calejados, né? Jogadores de nível de seleção, que estão acostumados à pressão, mas o físico ainda conta, né? O físico, você jogar meio de semana e final de semana é bem complicado. E vocês têm alguma aposta para um possível final? Primeiramente, Tony, Eu acho, quem você acha que passa dos dois confrontos? pelo que o Nery disse e por algumas outras coisas que eu vou dizer agora, acho que o Barcelona passa e passa com certa tranquilidade pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem esse fator do departamento médico estar jogando constantemente, joga com Ribéry, sem Robben, com Robben, bota o menino Rode no meio campo, tem várias gambiarras ali sendo feitas, não que não tenha qualidade, pelo amor de Deus, são gambiarras do Bayern de Munique, mas ainda assim são jogadores que não estão acostumados a jogar uma semifinal de Champions, a gente não sabe quem que vai para o campo, mas o tridente ofensivo do Barcelona é exuberante, o futebol deles vai fazer diferença. E quem o Barcelona enfrenta na possível final? O Real Madrid, acho que o Real Madrid, mesmo tendo um resultado adverso fora de casa, define o Bernabéu, não sem uma certa dificuldade, mas sem dúvida o Real passa nessa. Real e Barça é inclusive a final que todos querem. E Guilherme, para você, quais serão os Eu finalistas? passo a palavra pro Nery. Acho que vai ser mais interessante. Só os dois aqui, tá maneiro. Chutarei Juventus e Barcelona, mas o jogo do Barcelona dependerá muito do primeiro jogo, que é do Camp Nou, dependerá do resultado que eles fizerem, porque o tridente ofensivo pode até ser forte, mas como um time, coletivamente, o Barcelona ainda deixa muito a desejar. A defesa não é tão segura. Chefito Mascherano deveria ser o volante, não esse menino Sérgio Busquets, super valorizado. Piquet deveria ser banco. E o Piquet continua titular absoluto, ele joga muito fácil. Ele joga fácil. Agora no confronto Real Madrid e Juventus, eu apostaria na Juventus por causa do momento do Real Madrid meio conturbado. Se a Juventus conseguir fazer um bom placar no primeiro jogo, vai, time italiano, segurar resultado, a gente sabe como é que é, né? E Cristiano Ronaldo, no jogo decisivo, esquece o garoto. Depois desses comentários sobre a possível final da Liga dos Campeões, um torneio que é o maior sucesso de público da América do Sul, a nossa Lampions League, encerrou-se na última semana. O Ceará foi campeão pela primeira vez, sucesso de público, de renda. Ceará que vem mesmo disputando 2 finais consecutivas, que ele define agora no próximo domingo a final contra o Fortaleza, eliminou o Vitória nas semifinais e ganhou do Bahia os 2 jogos. O que vocês têm a dizer do Ceará, campeão do Nordeste, esse torneio que a cada ano vem ganhando maior importância no cenário nacional? Eu vou começar dizendo que eu tenho muito orgulho do futebol nordestino e do que essa Copa está proporcionando para o público que ama o futebol no Nordeste. Mostra o que a gente pode tirar de positivo disso. Mostra a força do futebol nordestino e mostra o quão fracos são os times que chegam às semifinais. É um futebol muito deficiente, tecnicamente, visto a final, 2 zagueiros definindo o campeonato, porque muitas bolas perdidas, passes muito errados, não vejo uma consistência tática, é realmente uma bagunça.
por isso os times nordestinos vão tão mal na Série A. Mas Não, só temos um representante, o Sport Recife. Sport Recife. Campeão brasileiro. Que é o melhorzinho. Campeão brasileiro, Sim. 87. Que é o melhorzinho deles. Tem figuras interessantes, Diego Souza, cachaceiro, entre outros. Isso pode dar problema, né? Bota só o Diego Souza. Começa de novo. Vamos voltar de novo lá pra gente. Tudo? Pode. O Diego Souza cachaceiro? Não, dá uma cortadinha, pô. Não tem problema. Não. É cachaceiro, tá? Gente, Diego Souza é cachaceiro. O que eu vou falar? Ó, Diego Souza é cachaceiro. O Rafael Vaz, cachaceiro também. Então, Rafael Vaz. Sei lá, no inferno. Diego Souza eu vi encaixaçado no Jockey Club. Diego Souza já sendo Carnaval, carregado na Ilha do anos, Governador. Carregado na Ilha do Governador, completamente embriagado. E você vem falando que o nível técnico do campeonato é baixo, mas você acabou comprovando um total desconhecimento. Você acompanhou a final da última quarta-feira? Acompanhei. Porque o fato dos gols terem saído de lance de bola parada não condizem com o que o jogo foi apresentado. O jogo cheio de nuances, oportunidades para as duas equipes. Sim, sem dúvida. As oportunidades são muitas, porque as zagas são muito fracas. O ponto que eu estou querendo mostrar aqui com os gols dos zagueiros, simplesmente que os ataques não têm funcionado. É um perde-ganha muito grande no meio e na entrada da área, e os gols normalmente são de bolas paradas ou de grandes falhas. Mas, tipo Vasco. mas não é nem por isso que eu estou falando que o campeonato é fraco. O campeonato é fraco como um todo, mas não só cornetando. Falando bem do campeonato, é o legado. A Copa do Nordeste tem dado muito certo, é um grande campeonato, chama público, principalmente as pessoas que não têm sempre condições de acompanhar seus clubes nos estaduais e no Brasileirão, podem ver um bom campeonato, não nível técnico, mas um bom campeonato, aguerrido, times muito raçudos, times fortes e grandes camisas, disputando um campeonato que não tem grandes valores individuais, mas que sem dúvida pelo espetáculo vale muito a pena assistir. Levantando outro ponto na sua fala, você disse que os ataques não se sobressaíram, sendo que os finalistas se notabilizaram justamente pelo seu poder ofensivo. O trio KGB do Bahia, Chiesa, Gamalho, Léo Gamalho e o Biancucci. Sim. E o Ceará com o magnata Magno Alves, artilheiro do mundo em atividade. Que está voltando para o Fluminense, a fonte. Mas olha só, os três nomes, olha o tridente que você falou. A gente estava falando do tridente do Barcelona, Neymar, Suárez e Messi, mas e aí... eu me deparo com Chiesa, Léo Gamalho. É muito fraco esse campeonato. Tem uma muito empresa, um é KGB, o outro é MSN, Microsoft, é verdade. mais rico do mundo. É verdade, mas e no outro lado temos um jogador de 39 anos, quer dizer, que ainda tem muita lenha para queimar, mas joga só lá, nesse universo, não sobressai nos campeonatos maiores, mas é justamente para isso. Eu não estou dizendo que os ataques não funcionaram o campeonato todo. Estou dizendo que os valores individuais não são interessantes e tendem a falhar, não são jogadores tão confiáveis. Chiesa, a carreira dele fala por si. Esse Léo Gamalho fez até uma boa Série B há 2 anos atrás, mas não me inspira a assistir os jogos pelo poder ofensivo dos times. Tem feito gols? Tem, mas não vejo o campeonato, a Copa do Nordeste não chama público por conta disso. E mais pela atmosfera, pela grande festa que se faz no continente. Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe os seus eletrodomésticos e compra em 2 pagamentos sem juros. É isso mesmo, em 2 pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até 6 vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Arapuã, ligado em você. Chegou o Tropo da Iopa. Super cremoso. Delicioso demais. Simplesmente irresistível. Tropo, a cada mordida, uma surpresa. Então, Guilherme, como foi a campanha do Botafogo até essa final? Chegou como campeão da Taça Guanabara, tinha vantagem dos empates, tanto nas semifinais
para a final e perdeu 2 vezes o primeiro jogo. No caso das semifinais, conseguiu reverter contra o Fluminense, passou nos pênaltis e agora terá que reverter contra o Vasco na final, do próximo domingo. Como foi a campanha para você? Cara, mostra muito que o futebol carioca está sendo, assim, porra, um time que está na Série B, um time que não tem um investimento tão grande, que limitou o salário a 50 mil e tem alguns jogadores que extrapolam esse teto salarial. Contratos antigos. Exatamente. Mas a gente tem um goleiro de seleção, o titular da seleção é nosso. Não deve jogar domingo, infelizmente, para a alegria dos vascaínos. Para a alegria de muitos. Mas o Renan tá dando conta do recado O também. herói da classificação. Exatamente. Depois daquele chute na lua do Cavalieri. Mas assim, o time é fraco, a zaga é horrível. A sorte é ter o Jefferson e o Renan, que entrou bem, mas tem o lateral esquerdo que cumpre a função, tem o Gilberto na direita que joga bem, ataca bem, às vezes deixa uma avenidazinha, mas nada que comprometa. Cara, os volantes não tem muita definição, que às vezes você improvisa o Giareta, às vezes o Marcelo Matos joga. Pra mim são um ponto alto do Botafogo. Marcelo Matos Até e esse Arão. seu momento. Arão, não, mas aí o Arão é aí cada um no seu quadrado, né? Claro. É o Marcelo Matos dando aquela. Fazendo aquela. Carregando o piano. Aquele muro na defesa e o William Arão saindo jogando. É aquela parada. O Marcelo Matos rouba a bola e procura o William Arão. Que é igual o William no Flamengo que não dava um passe certo. Mas o William não era, em nenhum momento ele foi esse Cão de guarda. cão de guarda. O William, ao contrário, ele era da saída de bola. Ou seja, o que mostra um Mostra o total equipe da montagem dessa equipe. Não, porque a função do William não era dar o passe, ele era só encarregar até alguém e deixar a bola lá, ele não precisava encostar depois. E você acredita que o ataque foi um ponto positivo do time, com Bill, Jobson e Pimpão alternando do de ataque? Bill Gates e Steve Jobson, né, que casaram ali no ataque. Cara, o Jobson tá bem fominha, né? O Jobson tá um viado do fominha, mas tá se apresentando bem. Agora, né, forças ocultas da FIFA tiraram o Jobson aí por um Somos time... Illuminati. Por um time lá das Arábias que não pagava o cara, que travou o passaporte do malandro e o malandro não quis fazer o antidoping e a FIFA tá correndo atrás só do jogador. Você acredita que essa notícia da suspensão do Jobson abalou o elenco do Botafogo antes desse primeiro jogo? Não, que a gente tem o menino Pimpão também. Parte da torcida discorda do Jobson, né? Eu ainda levo alguma fé, porque ele entrou bem quando substituiu o Pimpão. Ele entrou bem, deu o primeiro... Pimpão que vinha bem como destaque. Exatamente. O primeiro toque na bola do Jobson foi o gol do Bill. Entendeu? Então acho que o Pimpão volta bem, tá tranquilo. E o Bill, né? Onde ele partiu é o Bill, é isso? Exatamente. Agora, e você, meu caro amigo Tony, o Vasco surgia no início do ano, pairava uma dúvida sobre como seria a montagem da equipe com o regresso do presidente Eurico Miranda. Como você acompanhou O respeito. essa campanha do Vasco até a final e agora essa vantagem obtida no primeiro jogo? Então, Humberto, primeiramente eu queria desejar ao Jefferson uma boa volta fora do Campeonato Carioca, deixa essa com o Renan. Tem convocação terça-feira, Sim, seria bom ele voltar na convocação. Certamente será convocado e um bom final de recuperação para você e uma boa sorte ao menino Renan. Ou não. Pois Isso é estrutural. Mas o Eurico voltou, né? E o respeito voltou. O respeito voltou com ele. Mas... Ponto. Não pode faltar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltou com os pés no chão, o que foi mais importante. O time do Vasco também é bastante limitado, eu diria que um dos mais limitados do Brasil. Teremos muitos problemas na Série A, essa volta à Série A será problemática, mas enfim, temos alguns valores interessantes ali, mas o investimento é para arrumar a casa.
Eu vejo que esse Campeonato Carioca, o time foi montado para ser competitivo, trouxe o Doriva, um técnico que para muitos não serve para o Vasco, mas Doriva Gal tem feito um bom trabalho, não vou dizer que o trabalho dele é de todo ruim, está na final, está na final. Está na final, sim, bom trabalho. Claro, até o momento ele se mostrou mais útil do que um mau técnico. Para o Vasco, tem o grupo na mão, isso é muito importante, isso é talvez a maior característica do trabalho dele no Vasco da Gama. E aos trancos e barrancos, venceu sem convencer boa parte do campeonato, tomou 5 gols da Friburguense, mas meteu 5 no Nova Iguaçu, mas é um time que tem muita raça, muito mais raça do que outros times do Vasco recentes. Está nessa final por mérito, sim, e tem um time competitivo para o Campeonato Carioca, a gente espera reforços, é só isso. Você acredita que o Doriva tem conseguido cumprir a missão que lhe foi dada na sua apresentação, no momento que o presidente pediu apenas que ele botasse o time para jogar para frente? Não, e ainda bem que não. O time do Vasco não é para isso. O Vasco tem que ficar, novamente, como eu disse, com os pés no chão, e ainda bem que ele conseguiu se desvencilhar dessa regra imposta pelo presidente na sua apresentação e colocado um time competitivo. Ele tem batido muito nessa tecla. O Vasco é um time acertado. A gente sabe o time titular do Vasco, a gente sabe a proposta do Vasco, né, quando entra em campo, e eu acho fundamental que o Doriva tenha esse grupo na mão. Mexe mal muitas vezes, mas quando faz as devidas substituições com cautela, pensando no momento da partida, as coisas dão certo. Temos o Coringa Bernardo, na maioria das vezes entra bem, gosto do menino Bernardo. Rafael Silva, uma grata surpresa, que estava encostado no Vasco na Série B, entrou de titular algumas partidas, não correspondeu, estava sem confiança, um time que tinha Kleber, Douglas, Maxi Rodrigues, enfim. Mas hoje temos um grupo unido e um grupo que tem tudo para ser campeão. Com os destaques para zaga consistente do Vasco, tomou poucos gols, Rodrigo e Luan. Cristiano é um lateral limitado, mas tem feito seu papel, não comprometeu, pelo menos na maioria das partidas. Ainda. Vamos esperar que isso não aconteça. Temos o garoto Madison. O lado direito do Vasco é um lado muito forte. Inclusive, Madison... você preparou na nossa mesa tática uma jogada forte, um ponto forte do Vasco durante esse campeonato. Preparei, se a gente puder usar a nossa belíssima mesa tática. Poderemos, continue. Então, depois eu vou explicar para vocês como é que o Vasco funciona. Aí, lado direito do Vasco, com o Júlio dos Santos, que para mim é um ponto forte desse time do Vasco. Não erra passes, tem boa saída de bola, marca bem. E com o Madison. Madison aparece muito bem à frente, está conseguindo voltar com qualidade para marcar, sempre com a cobertura dos volantes. Serginho não me agrada muito, mas Guiazú flutua por todos os lados com seus 37 anos de idade. O Serginho também não compromete, marca com decência pelo menos, e entrega a bola para o Júlio, que está sabendo fazer lançamentos, joga muito na triangulação com o Serginho, com o Madison, visando sempre o gol. Muito pouco floreio, muito pouco pisada na bola, penteada. O time está mais objetivo. O time é mais objetivo e muito disso passa pelas novas peças que realmente vestiram a camisa do Vasco, como o próprio Rafael Silva, Guiazú, que já é o nosso xerife, um grande ídolo, o menino Luan com a experiência do Rodrigo, o garoto Madison. O garoto Madison não é para tanto, né? Muito, como eu já disse aqui, é um time limitado, mas com os 11 titulares, com o técnico, com o time na mão, tem feito apresentações consistentes contra times igualmente fracos no Campeonato Carioca. E, Gabriel, como você explica a não classificação de Flamengo e Fluminense por uma final virtual antecipada, que todos diziam no início do campeonato? As duas equipes acabaram caindo para seus rivais, que passaram por uma reformulação do elenco recentemente. Aqui você justifica essa eliminação dos dois clubes? Futebol é sim. Não, no início do campeonato realmente Flamengo e Fluminense, mas o Flamengo eram equipes favoritas, mas isso em um momento o pessoal disse que iria ganhar.
O Flamengo até, concordo, alguns jogadores disseram que jogou melhor, mas os jogos decisivos, os clássicos, o Flamengo não foi melhor. Jogou a primeira fase, o Flamengo foi o melhor time da primeira fase, mas na hora de decidir não decidiu. Não fez um gol sequer no Nova Iguaçu. Não fez nos últimos 3 jogos do Flamengo, o Flamengo não fez um gol. Pô, fechou já falou isso. Teve aquele pênalti maroto lá do Vasco, mas não pode apagar o que o Flamengo fez em mais de 180 minutos. Não fez nada. Mas aí, até aí, mas esse é futebol. Agora, no início do campo, o Flamengo ainda é o melhor time que o Vasco, ainda é o melhor time que o Botafogo, ainda é o melhor time que o Fluminense. O que não é muito parâmetro pra nada. Exatamente. A diferença é essa. Porra, Não faz parte do eu projeto. sou mais alto que o Petit, porra. Mas a diferença é, mas no brasileiro eu ainda acredito nesse time, claro, com algumas peças, pô, fechou, focado, pô, fechou não indo querendo para São Paulo, fazer compra na 25 de março, tem que esquecer isso, pô, fechou, focar no time, reposição e botar o time para frente, pô, fechou. Ficar seguro em 3 volantes, o 3 volantes o time vai ficar igual, vai sair, ficar na mesmice não vai arrumar nada, tem que fazer o diferente para conseguir alguma coisa, porque o time é bonzinho, não é essa Coca-Cola toda, mas também não é um sendo da escola. Dá pra jogar. E o Fluminense? Enquanto o Fluminense que vinha num processo bagunça. de Nem reformulação. o patrocínio ficou maneiro, parecia aquele corte ali, já começa aí. O Fluminense vem na reformulação, não sabe se estrela renova, estrela não renova. Cristóvão quer fazer um negócio que não consegue. E o time ficou mais ou menos, mas jogou relativamente bem o campeonato. Foi sistematicamente prejudicado pela federação, e isso não tem como negar. O Fluminense sofreu, foi o mais perseguido, até porque não dá para brigar muito com o Flamengo, então tem que bater no cachorro mais fraco. Bate no mais fraco, aí consegue alguma coisa, mas também não justifica, também não, apesar de ter um bom, impedimento do Botafogo, temos que lembrar disso também. Fogão passou ali. O pênalti do Fluminense também não foi nada inventado, nada. Foi esdrúxulo. Foi marcado, então não inventado. Então foi gol, então não foi também Foi impedido, exatamente. pô. Você acredita que a troca de treinador no meio do campeonato, com a saída do Cristóvão e a chegada do treinador Ricardo, afetou o planejamento da equipe? Com certeza, troca de treinador no meio da temporada nunca é bem, a não ser que você tenha total certeza que o problema é realmente o treinador, você não deve trocar, porque você muda a preparação física, você muda a mentalidade, o jeito de pensar do treinador e até o jogador assimilar isso. É como se você começasse a temporada do zero, mas e a temporada já não está no zero, já está no 1/3 da temporada já foi. Então não tem como mudar o treinador. E é aquele, trocar os 6 pelo meia dúzia. O professor Cristóvão, ele tinha umas ideias, mas erro dele também que Ele não soube encaixava levar. muito no time do Fluminense. Um time que adiantava a marcação, mas de defesa lenta. Então não adianta, ficava um buraco ali na frente da defesa que o Fluminense sofreu com isso desde quando ele assumiu. O time joga bem, tem um bom toque de bola, sempre teve, mas a parte de recomposição defensiva é muito fraca. Vamos então agora para a apresentação dos finalistas. O Guilherme vai apresentar o ponto forte do Botafogo nesse campeonato e o nosso amigo Tony vai apresentar na mesa tática. Exatamente. Ponto forte do Ponto finalista. forte, muita piada, muita Finalista, piada. vamos agora com análise tática na nossa mesa especial. Um novo equipamento que a nossa produção conseguiu aí junto. Mais ou menos. É tipo aquele que você vê na televisão? Então. Não é, mas é tipo. Então, nossa produção conseguiu aqui pra gente, nosso amigo Tony já trouxe a disposição tática, agora vai explicar como o Doriva armou o time do Vasco, finalista desse Campeonato Carioca 2015. Então, gente, nossa disposição tática está aqui. O Doriva trabalha com, vamos dizer, 3 principais pontos fortes na equipe. Temos a dupla de zaga, Luan e Rodrigo, representados todos pelos mini craques, que só tomaram 2 gols nesse campeonato quando atuaram juntos. É uma defesa sólida e confiável. Mas agora vamos para os laterais. O Cristiano, esse garoto que está aqui,
se for esperto na partida contra o Botafogo, que vale título, fica resguardando posição, impedindo a passagem de jogadores como Rodrigo Pimpão, jogadores de velocidade do Botafogo, que vão explorar aquele setor por saberem da deficiência que ele tem em marcar, principalmente do meio de campo para trás. E também para segurar a segunda jogada do Vasco, que é a principal, na minha opinião, a passagem do lateral Madison para jogar com o nosso já mencionado Júlio dos Santos. O Júlio dos Santos faz as tabelas, fazendo uma triangulação com Gilberto e também cruzando bolas altas e rasteiras para fazer 1-2 com Gilberto e esse rapaz aqui, Rafael Silva. Ele vai entrar com esse movimento de facão na área para tentar finalizar e tem feito isso, fez bem contra o Flamengo, fez também na primeira partida da final e pode render também uma grande jogada. Outra jogada muito boa do Vasco é isso aqui, ó, a recomposição da defesa. Esse garoto aqui, Serginho, quando o Madison entra para fazer essa jogada ofensiva, ele fecha a lateral e o Guia Azul vem mais para o meio, protegendo o Luan e o Rodrigo. Isso impede também a entrada aguda de atacantes como o Pio, que no primeiro jogo, inclusive, atrapalhou bastante, criou bastantes oportunidades. Então, quero também aqui o Marcinho fazendo essa jogada, também distribuindo as bolas, que era o que um 10 deveria fazer. Ele não conseguiu desempenhar tão bem esse papel, mas eu acredito que nessa final ele vai jogar bem e tem tudo para dar certo. Caso isso não aconteça, a gente estava esquecendo de um grande detalhe, Marcinho sai do time e entra o Dagoberto. O Dagoberto já tem um posicionamento diferente, encostando mais no ataque, recebendo as bolas tanto como pivô, como de frente, com o Gilberto de pivô, fazendo as jogadas triangulares entre Rafael Silva, Gilberto e o próprio Dagoberto. Para isso, Serginho volta para o meio, porque o meio vai ficar um pouco mais exposto, sem Marcinho, que também volta para marcar na meia-lua, e aí o Vasco tem um bloco forte, ofensivo, com jogadas aéreas e também chegando bem para abafar o ataque do Botafogo no meio-campo. Vamos agora preparar a nossa mesa para o Guilherme analisar como o Botafogo se comportou até chegar a essa final. Agora vamos falar do outro finalista, o Botafogo. Guilherme, como está a disposição do Botafogo para esse segundo jogo? O Botafogo vem com uma dúvida aí no ataque. Rapaz, Quais são as principais jogadas do Botafogo? Quem que você acha que entra no time? eu não tenho a mesma categoria do Tony para comentar. E o Botafogo também não tem um padrão. O que tem de padrão no Botafogo é a substituição, que é certo de entrar o Sassá e o GG. Sassá? No segundo tempo. Ah, sim. Então, para o primeiro tempo, como que a equipe... Primeiro tempo. Você acredita que ela vai se portar? Renan, Você não acredita que o Jefferson... acho que não. Muito Acho que não. difícil. Cara, um amigo meu me falou que prefere Se o você- Renan na fase que está do que o Jefferson voltando de contusão. Eu quase dei uma patada na cara dele, mas Mas é uma Renan. lesão do joelho é importante, Eu ficar também bem acho. limitado a movimentação do joelho. por isso que deve entrar Então, o vamos Renan. lá. Renan, Carleto. Ai, meu Deus. Renan Fonseca. Dá até tristeza. Né? Antônio Paçoca Carlos? Fonseca. Ah, passou. Paçoca Fonseca. Qual é o nome desse garoto? Roger Carvalho. Roger Carvalho, Gilberto. Aqui, Matos dando uma cobertura aqui, fazendo paredão para defesa. O Ilharão e seu cabelão fazendo a saída de bola. Temos aqui do lado do Arão. Fernandes. Fernandes. Mais à frente, Tomás Bastos, craque da Série B do ano passado. Pio na frente e Pimpão tentando alguma coisa aqui na velocidade. direita e na esquerda, Sim, né? Que ele flutuando. Tem facilidade de Flutua. movimentação. né? Exatamente. Tem duas pernas, Ele seria a válvula de escape da equipe. Sim, sim, com certeza. E Mal comparando, assim, é aquele Bernardo, Atlético Mineiro, que todo mundo dava bola nele para ele correr, mal comparando é isso. E o Botafogo precisa fazer o resultado para pelo menos levar para os pênaltis. Qual você acredita que seja uma alteração para eventual
pressão no segundo tempo para fazer o resultado de qualquer forma, para pelo menos levar a decisão para esse Se ano? tratando do René Simões, ele deve botar o menino Sassá Lotelli no lugar do Tomás, que Mais aí uma já- correria na direita e na esquerda. Só que aí ele tira geralmente o Pimpão para botar o GG. Aí não muda Mais nada. encostado no ataque. Isso, e o Arão ele joga um pouco para frente. Os caras ficam mais aqui assim, né? Bem no meio campo. E o GG encostando um pouquinho mais, buscando aí o Bill sempre geralmente de costas ou buscando o cruzamento, mas sempre faz o pivô, que foi o que o Tony falou, dando trabalho pro Luan e pro Rodrigo, e buscando a jogada com o Sassá, que penetra pelos dois lados da área E também. você não acha que no momento de pressão ele vai para baixo e colocar também o nosso garoto Tássio? Ele geralmente ele Pula não pra faz, dentro, ele não ele- faz essa substituição, ele bota o Tasso no lugar do Bill. O René, Elas por elas. o René já Não tem- mostrou que não confia nesse jogador, né? No Campeonato Eu Carioca. também não No Tássio? confiaria. É. Pô, quem confia? Pois é, a questão é essa. Isso não Entendeu? Mas é basicamente isso. é um Alexandre. O Gilberto também buscando aqui, não voltando sempre, mas sempre busca a jogada aguda. O Carleto também faz isso e aí segura mais os volantes dos lados. O Carleto tem também as bolas paradas. O Arão, temos a bola parada do Carleto, que ou é lua ou... É sacola. Bola angúlica. Exatamente. Gabriel Viana, seu palpite para o campeão carioca de 2015? Meu palpite, minha certeza, Eurico Miranda. Eurico Miranda. Polêmico, hein? ele, Polêmico. ele entrará sozinho em campo e dará a volta olímpica. Exatamente. Ele não precisa nem entrar em campo, cara, lá do seu camarote. Jogo Não de é em São Maracanã. Janu, mas é como se fosse. Ele vai se sentir em casa, vai fumar em lugar fechado. Charuto. O camarote não é aberto. O camarote é fechado e ele estará lá com o seu charuto. E será campeão. O time do Vasco vem mais decisivo. O Botafogo meio capenga, talvez abalado com o encerramento de carreira do Steve Jobson. Agora a Apple não se cria mais. E eu acho que o Eurico Miranda vai levar esse caneco, porque ele vem forte, vem bem, vem moído, respeitoso. Porque eu respeito o voltou. Ponto. Guilherme Said, seu palpite para essa final? Cara, contra tudo e contra todos vai dar Botafogo. Foi a mesma coisa com o Fluminense. Já estamos na final, depois chorou, pênalti, não sei o que, a final que a Ferdi quer, os filhos bons. Vai dar Botafogo. Vai dar Botafogo. De qualquer jeito, vai todo mundo pra frente e meter bronca. Um placar para essa decisão? 2-0, porque o Gilberto não tá merecendo fazer gol. Gabriel, seu placar para a decisão? Meu placar 1-0. Pênalti. Eurico entra e faz o gol. Porque pênalti deveria ser batido pelo presidente? Exatamente. O Jardim é nem prancha. Tony Espósito, seu placar para essa segunda partida, Eu acho. final do Campeonato Carioca de 2015, o Guaranazão? Eu acho que vou com o Nery, mas com 1-0 Vasco da Gama. Um gol chorado, com a cara de clássico de final de Carioca. 1-0, aquele bate e rebate, ou então uma bola parada que vem sendo uma força do Vasco. 1-0, só porque eu acho que o ataque horrível do Botafogo não faz gol na zaga do Vasco. Se não, o Botafogo teria chance, mas com Pimpão, Bill e Sassá entrando no segundo tempo, Luan e Rodrigo não terão dificuldade. Ele acabará com o menino Madison. Acho que não tem condições do ataque do Botafogo fazer gol na zaga do Vasco. Se não, eu até diria que o Botafogo teria chance. Mas vai ser 1-0 aos 40 do segundo tempo para dar mais Falha de emoção. menino Rodrigo. Simulará lesão no meio do escanteio desse vídeo. Não seria novidade, mas dá Vasco. Vamos falar mais do campeonato nível um pouco mais elevado. Vamos falar da final do Campeonato Paulista de 2015. Santos e Palmeiras decidem pela segunda vez em toda a história. Vamos falar disso. O lanche saiu, hein? Nossa.
viva la pa 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 pa, che un capo pa 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 lavoro, a viva la pa 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 pa, col po 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 motore. Vogliamo nel fatto la pappa come viva